Amém? Mais uma vez, sem rodeios, quero dizer que estou muito feliz de estar aqui, mais uma vez junto com os irmãos, principalmente agora, obrigado minha amada, principalmente agora, né, que é encerramento da campanha, né? Irmãos, abra a tua Bíblia em Juízes 1. Quero dizer para os irmãos que, desde a hora que eu entrei, irmãos, que foi lido aqui a palavra de abertura pela pastora Jaqueline, eu estou sendo ministrado através do louvor, através da palavra, através dos testemunhos, através de cada um dos irmãos que ministraram, que tiveram a oportunidade aqui. Eu quero dizer para você, que você foi canal de bênção hoje, na minha vida. Deus falou através da sua vida para mim, que estou aqui. É engraçado que muitas das vezes a gente vem para trazer uma mensagem, vem para trazer uma saudação, mas a gente acaba que sai daqui ministrado, com tanta palavra abençoada, com tantos louvores abençoados dessa congregação, dessa igreja. Irmãos, todos acharam Juízes 1? Nada de novidade, o presbítero Juliano esqueceu o óculos de novo, mas enfim, eu estou familiarizado com o texto, e eu creio que Deus está na direção, amém? Juízes 1, vai dizer assim, eu prometo ser breve, quero que os irmãos tragam sua atenção aqui para frente, prometo ser breve, uma palavra rápida, mas uma palavra objetiva para mim e para a sua vida nessa noite. Juízes 1 vai dizer assim, novas conquistas pelas tribos. Juízes 1, depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor dizendo, quem de nós será a primeira tribo a lutar contra os cananeus? A tribo de Judá será a primeira. Eis que entreguei a terra nas mãos desta tribo. Então os filhos de Judá disseram aos seus irmãos da tribo de Simeão, venham conosco a herança que nos caiu por sorteio e lutemos contra os cananeus. Preste bem atenção nisso aí. Lutemos contra os cananeus. Os filhos de Judá atacaram e o Senhor lhes entregou nas mãos os cananeus e os ferezeus. Em Bezeque mataram 10.000 homens. Em Bezeque encontraram Adoni-Bezeque e lutaram contra ele e derrotaram os cananeus e os fariseus. Adoni-Bezeque fugiu, mas eles o perseguiram e prendendo-o, lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Eu quero que os irmãos prestem bem atenção nesse detalhe. Pegaram, prendendo e cortaram os polegares das mãos e dos pés. Então Adoni-Bezeque disse, 70 reis a quem haviam sido cortados os polegares das mãos e dos pés, apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me retribuiu. E o levaram para Jerusalém, onde morreu. Pode se assentar. Irmãos, a história já foi narrada. Um rei chamado Adoni-Bezeque. Olha só o nome do camarada. Adoni-Bezeque. Quem foi Adoni-Bezeque? Adoni-Bezeque era um rei cananeu na cidade de Bezeque. O que esse rei era, presbítero Juliano? Ele era um rei perverso, um rei sanguinário e um rei cruel. Aí os irmãos vão me perguntar, por que, presbítero Juliano? Por que, presbítero Juliano? Perguntem para mim. Porque todas as vezes que ele enfrentava uma batalha,
com os seus adversários, ele pegava os seus adversários, melhor dizendo, pegava o rei destas batalhas, e sabe o que ele fazia? Tragam-me o rei vivo. Ele ganhava a batalha, preste bem atenção, ele ganhava a batalha e mandava falar, o rei vocês não matam, traga o rei para mim. Sabe o que Adoni-Bezeque fazia? Ele cortava os dedos dos reis polegares. E nessa história tem o porquê ele cortava os polegares dos dedos do rei e os polegares dos dedos dos pés. Cruel ou não? E aí o que acontecia? Toda vez que ele pegava esses reis, que ele ia para uma batalha, ele pegava esses reis, falava, tragam-me os reis desta batalha, que eu vou cortar os dedos polegares e os dedos dos pés. E aí o que acontecia? Ele pegava, cortava os dedos das mãos e dos pés. Lá no versículo 4, vai dizer que os da tribo de Judá e de Simeão atacaram os cananeus. E aqui, irmãos, eu percebo que a maldade, ela não prevalece. O dia mau, ele não prevalece na vida de um cristão ou de quem quer que seja. O dia mau, um dia vai passar. Como o dia bom também, nossa, como o dia hoje está bom, a semana está boa, mas com certeza não é pessimismo, não é palavra contrária, mas eu quero te dizer que um dia chega o dia mau e chega o dia bom. E da mesma maneira que acaba o dia mau, acaba o dia bom também. Só para os irmãos entenderem. E aí o que acontece? Os da tribo de Judá e Simeão atacam os cananeus e os ferezeus e foram mortos ali naquele dia, irmão, naquela batalha, 10.000 homens. Irmãos, eu estava em casa e estava meditando, irmãos, 10.000 homens não são 10 pessoas, não são 100 pessoas, não são 1.000 pessoas. Eu quero te dizer que são 10.000 homens. E trazendo para o espiritual, eu quero te dizer que independente da luta que você esteja passando, da batalha que você esteja enfrentando, vai passar. E isso aqui, irmãos, não é uma palavra de refrigério para você não. Eu quero te dizer que ser cristão é você renunciar. É saber que quando, irmãos, nós levantamos as nossas mãos, aceitamos a Jesus como único e suficiente Salvador de nossas vidas, aí sim, como disse a irmã aqui, os anjos do Senhor estão ao nosso redor. Mas ao nosso derredor, pastora Jaqueline, o inimigo de nossas almas ruge como leão, tentando nos tragar. Sabe por quê, igreja? Porque ele não está satisfeito que você largou aquela vida que você levava, para hoje falar assim, eu não para dizer que você está dentro da igreja, que você é mais santo do que eu, do que o irmão, do que a irmã, não é isso, é porque você e eu estamos nos esforçando para entrar no céu. Voltando aqui para a mensagem, irmãos, no versículo 6, eu disse que ia ser rápido, ia ser ligeiro. No versículo 5 e 6, eles lutam contra os cananeus e vencem. Olha só, Deus, a todo momento, independente da batalha ou da luta que você está passando, você tem que saber que se você está na presença de Deus, você é mais do que vitorioso em Cristo Jesus. Naquele mesmo dia, eles vencem e matam 10.000 homens. E Adoni-Bezeque, que não é bobo nem nada, que sabia que a batalha estava sendo vencida pelos da tribo de Judá e Simeão, ele pega e fala assim, eu vou
cascar fora daqui. Eu sei que a luta já está sendo perdida, a batalha já está chegando ao final, nós estamos perdendo, eu vou fugir. E isso me lembra que quando você ora, quando você jejuma, nós estamos num término de campanha. Quando você, independente do que você colocou nas mãos do Senhor, através dessa campanha, você não desiste. No primeiro vento, o inimigo, ele tem que bater em retirada. Sabe por quê, queridos? Porque você ora, porque você jejuma, porque você diz não ao pecado, porque muitas das vezes você fala: a minha vontade é de ficar em casa, a minha vontade é de descansar, a minha vontade é de não querer mais ir para a igreja, mas não. Você fala: eu vou para a igreja, não para ser melhor do que ninguém, mas como foi dito aqui, irmãos, como este culto está sendo um culto profético. Eu não sei para vocês, mas para mim está sendo. Quando você permanece, e quando você resolve e fala assim: eu vou fazer para Jesus. Irmãos, isso aqui não é falácia de pregador, mas eu quero te dizer, quando você se dispõe a fazer para Deus, Ele se coloca de pé. E eu quero te dizer uma coisa, igreja do Senhor: o nosso Deus não fica devendo nada para ninguém. Sabe por quê, queridos? Porque tudo aquilo que você faz de coração para o Senhor, Ele vai te retribuir. De uma maneira ou outra, Ele vai te retribuir. Presbítero Juliano, e por que você está falando isso? Eu estou falando isso, queridos, porque eu fiquei 1 ano no setor sul, sendo dirigente de uma igreja, e fiquei quase 2 anos ajudando a pastora Nice, lá na congregação, lá no centro da cidade. E eu quero dizer uma coisa para vocês, que não estava no meu relatório aqui da pregação. Em todas essas obras que eu trabalhei, Deus sempre me abençoou. Irmãos, presbítero, você está falando carunchinha. Até carro eu ganhei. Até carro, pastora Jaqueline. Pastora Jaqueline chegou assim e falou assim: o que você acha desse carro aqui? Eu falei: é um carro bom. Nossa, é demais o carro. O carro é seu. Até isso eu ganhei. E eu não vim aqui nessa noite para dizer que hoje Deus tem uma chave de carro para você. Mas eu vim aqui para te dizer que, independente das lutas, as batalhas que você tem enfrentado, eu tenho enfrentado, permaneça firme. E sabe por quê, irmãos, que eu estou falando para vocês ficarem firmes? Porque a história diz que esse rei, Adoni-Bezeque, ele cortava os polegares das mãos dos reis, das batalhas que ele vencia. E sabe o que ele fazia? Pergunta para mim, igreja. O que ele fazia, presbítero? Ele virava e falava assim: agora que vocês foram vencidos por mim, eu cortei os polegares de vocês, vocês vão comer das migalhas que cair da minha mesa. Agora você imagina, querido, você ser vencido em uma batalha, ser decepado os seus dedos. Agora imagine aqui, ó, o dedão cortado, os 2 dedos cortados. Imagina como é que a pessoa ia pegar uma migalha e levar até a boca. Olha só a deficiência. Cruel ou não, Adoni-Bezeque. Mas chegou o dia dele. E quando Deus resolve entrar na sua luta, ou ele bate em retirada, ou ele morre. Toda dificuldade que vier sobre a tua vida, se você estiver alicerçado no Senhor, saiba que o seu socorro vem do Senhor.
ou vai bater em retirada, ou vai morrer. Vamos prosseguir. No versículo 5 e 6 eu disse que eles lutam contra os cananeus e vencem. Adoni-Bezeque foge, mas é capturado. E a mesma crueldade que ele fazia contra os reis foi feito com ele. Ele diz, olha, gente, um camarada que nunca foi na igreja, um camarada que nunca falou de Jesus, porque era só maldade na vida dele e crueldade. Aí sabe o que ele vira e fala quando ele é capturado? Deus me retribuiu da mesma maneira. Oh, irmãos, a gente está na igreja para ser melhor, não para ser pior. Do que adianta a gente estar glorificando aqui e fazendo mal para o próximo? Agora você imagina um homem que não tinha nada de Deus, irmãos, falar assim: o que eu fiz com 70 reis, Deus permitiu que fizesse comigo agora. Então não fique pensando, irmãos, que fica barato o que fazem com você de maldade. Não saia daqui nessa noite, eu quero repetir, não saia daqui nessa noite se sentindo um coitadinho ou uma coitadinha. Porque eu quero dizer algo para os irmãos, que Deus não tem pena de ninguém. Presbítero Juliano, o que você está falando? Deus não tem pena de ninguém. Sabe por quê, queridos? Porque Deus, Ele nos deu espírito de ousadia. Eu sou assim, igual aquele irmão, o irmãozinho lá do tanque de Betesda. Jesus chega para ele e fala assim: você quer ser curado? Senhor, mas toda vez que o anjo desce lá para movimentar as águas, para mim ser curado. Aí Jesus de novo pergunta para ele, irmãos: você quer ser curado? Mas não tem ninguém para me levantar aqui, porque eu sou paralítico das pernas. Irmãos, Jesus nessa noite não está perguntando qual é a sua dificuldade. Jesus nessa noite está perguntando se você quer. E o meu Jesus é assim, irmãos. Você quer? Vamos. Pegue tua cruz, vai e não peques mais. Você quer? Pegue tua cruz, vai e não peques mais. O meu Jesus é isso. Você não precisa ficar se lamentando por que fizeram com você. Se a gente for botar na balança o que fizeram com Jesus, irmãos, muitas das vezes a gente sai da igreja: meu Deus, o que eu estou falando isso? Meu Deus. Muitas das vezes a gente sai da igreja: porque o irmão me olhou de cara feia. Porque eu passei, o irmão não me deu paz do Senhor. Porque eu passei na rua, ele não. Irmãos, e o que Jesus passou? Queridos, Jesus foi traído por um discípulo que andava lado a lado com ele. Um discípulo que foi escolhido para ser o camarada responsável pelos dízimos e as ofertas da igreja. E Judas estava com tanta vontade de dinheiro na vida dele, que ele traz Jesus por 30 moedas. Então eu quero te dizer que independente da batalha, da luta que você esteja passando, nunca abandone Jesus. Nunca troque Jesus por um momento passageiro. Porque a minha Bíblia e a tua Bíblia vai dizer que tudo aqui vai passar, menos a palavra do Senhor. E quando alguém aqui morrer, nós iremos para o céu. E a alegria é dizer que lá não haverá nem pranto, nem choro, nem dor, nem enfermidade. Lá vai ser tudo de bom, queridos. Eu quero te dizer que existe vida após a morte. E é vida com Cristo, irmãos. É melhor a gente sofrer aqui, passar o que a gente passa. Muitas das vezes ser chamado de crentinho falso, crente sem vergonha, crente isso e aquilo outro. Mas aguenta firme, porque a nossa vitória e o nosso galardão
está no céu. Estou prosseguindo e correndo, eu tenho 9 minutos. Amém? Aí olha só. No versículo 7, Adoni-Bezeque diz: cortei os polegares de 70 reis, e os fazia comer das migalhas que caía da minha mesa. E o tema dessa mensagem, que eu sei que é final de campanha, mas eu quero te dizer que o tema dessa mensagem, faltando 8 minutos para o encerramento, o tema dessa mensagem é: Deus, aliás, vou fazer que vai ficar mais bonito, vira para o teu irmão aí e diz assim: Deus tem um banquete para você, não migalhas. Deus tem um banquete para você, e não migalhas. Querido, não aceite as migalhas que o inimigo joga no chão para você comer. Saiba nessa noite que existe um banquete preparado para mim e para você nessa noite. Para aqueles que não vão negar o nome de Jesus, para aqueles que vão continuar fazendo a obra, para aqueles que vão dizer: independente, Jesus, do que esteja acontecendo, eu quero te dizer, Jesus, que eu não te abandono. E não abandone Jesus por nada, irmãos. Eu já contei meu testemunho aqui várias vezes, mas a melhor coisa que eu fiz na minha vida, querido, foi aceitar Jesus, vindo de um lar espírita. Nada contra os espíritas, que eu tenho conhecidos espíritas, eu tenho um comércio, eu atendo os espíritas, e são meus clientes, mas eu venho de uma família espírita, aonde minhas irmãs aceitaram a Jesus primeiro, minha mãe, frequentando um centro espírita, aceitou Jesus, meu padrasto, que já dorme no Senhor, também aceitou Jesus, e foi para a igreja. E adivinha quem foi o último a ir para a igreja, porque não gostava de crente? Presbítero Juliano, que aqui vocês vê. Um dia eu tive um encontro com Jesus, e esse encontro, pastora Jaqueline, eu nunca na minha vida imaginava, porque a gente entra de uma maneira e a gente sai de outra maneira. Sabe por quê? Porque o meu Jesus, o seu Jesus, ele fala coisas que só você e ele sabe. E ele te diz nessa noite: pare de comer migalhas que o inimigo tem oferecido e muitas das vezes jogado no chão. E saiba que nós servimos, nós adoramos o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, dono do ouro e da prata. Estou terminando. Esse jogar no chão era um ato de humilhação. Como foi dito, imagine um rei, eu vou conjecturar, imagine nós, príncipes que eu estou vendo e princesas do Senhor, comendo migalhas do chão. Ato de humilhação. 5 minutos e eu encerro. Eles jamais teriam novamente habilidade, esses reis. Pegue a sua Bíblia e faça assim. A sua Bíblia é a sua espada. Meu Deus. Pegue a sua Bíblia e faça assim, ó. Agora você imagine uma espada sendo pegada. Preste bem atenção e olhe aqui para mim. Outro microfone, varão. Outro microfone, para me ajudar. A gente tem que fazer e explicar. A gente também, desliga para mim, por gentileza. Irmãos, a sua Bíblia está aí. E o que ele fazia com os reis não era só um ato de humilhação, deles apanharem com o restinho das mãos, os 4 dedos e comerem. Mas cada rei sabia empunhar a espada. Preste atenção nisso aqui que eu estou encerrando. Imagine você pegar uma espada dessa maneira, sem o polegar. Imagine como é que um rei ia lutar sem fazer isso aqui e firmar para lutar.
trazendo para o espiritual, o inimigo quer tirar as suas habilidades que ele te deu na palavra. Sabe o que significa esses polegar aqui, queridos? Faz assim com o dedo. Aqui quando a gente faz assim, eu vou fazer e vocês vão lembrar. A gente faz assim, ó. Para tirar o quê? A nossa o quê? Digital. Qual é o documento? Identidade. O inimigo quer tirar a tua identidade em Cristo Jesus. Hoje é noite de você decidir a sua identidade em Cristo Jesus. Saiba que você é comprado, lavado e remido no sangue de Jesus. Você foi comprado por um alto preço. E saiba nessa noite que você tem uma identidade em Cristo Jesus. Vira para o teu irmão e fala: você tem uma identidade em Cristo Jesus. A pergunta é, e não responda, a pergunta é: quem é você em Cristo Jesus? Você já viu quando Jesus fala: não maravilheis porque vocês repreendem os demônios, porque eu vos dei autoridade e poder. É bom isso, irmãos, nós repreender, o diabo cair por terra, a gente orar, a enfermidade sair, a gente falar: leproso, levanta e anda, seja curado, paralítico, levanta e anda. É muito bom. Mas o mais importante é você ter o nome escrito no livro da vida. Estou encerrando e eu tenho 2 minutos. Quem é você em Cristo Jesus? Presbítero Juliano, para encerrar, e por que ele cortava os dedões dos pés? Por que Adoni-Bezeque cortava os dedões do pé? Irmãos, para quem tem os dedões do pé cortado, ele anda com dificuldade e trazendo para o espiritual, sem direção. Imagine uma pessoa correr e cair, levantar, correr, cair, por causa que lhe falta um apoio do pé. O inimigo de nossas almas quer tirar a tua identidade, que Jesus já colocou sobre a tua vida. E o inimigo de nossas almas quer tirar a tua direção. Quer ver você sem direção, andando por um lado, andando para o outro, menos para Jesus. Mas nessa noite, Adoni-Bezeque vai ser capturado. Adoni-Bezeque vai ser cortado os dedões dele. Adoni-Bezeque vai ser preso. Fique de pé. Este término de campanha, irmãos, eu não sei qual foi o seu pedido. Eu tenho 1 minuto. Eu não sei qual foi o seu pedido, mas saiba nessa noite que nenhum tipo de Adoni-Bezeque vai reinar mais na tua vida. Você vai deixar de comer migalhas que está sendo jogado no chão para sentar à mesa e participar de um grande banquete que não eu, não o presbítero Juliano, não o pastor João, mas o próprio Deus, o próprio Jesus vai trazer sobre nossas vidas nessa noite.